E aí, galera, tudo bem? Muito prazer, sou o Leonardo Parreira. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, o Nosso Ritmo, podcast aqui da clínica. E não poderia ser diferente, nosso primeiro episódio com toda a equipe. Muito obrigado por terem vindo e ter topado essa ideia. Fico muito grato por vocês. E vamos lá, se apresentar um pouquinho cada um, entender um pouco mais da nossa equipe. Meu nome é Ronaldo Abdala, sou fundador aqui da Equords e também sou fisioterapeuta, fisiologista, empresário. Estamos aqui agora para ajudar no processo do podcast do meu amigo Leonardo. Meu nome é Vinícius, sou formado pela Universidade de Uberaba. Estou aqui nesse projeto do meu amigo Leonardo. Vai dar tudo certo, bora pra frente. E é isso. Meu nome é Job, sou estagiário aqui da Clínica Equords, no ramo da fisioterapia. Estou aqui para ajudar nosso amigo Léo no seu projeto do TCC, que é o podcast. Oi, gente, eu sou a Malu e eu sou estagiária aqui da clínica também. Nesse primeiro episódio da gente, a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre planejamento de carreira, o futuro na fisioterapia, entender um pouco mais da parte nós como estagiários e um pouco da parte deles como profissional já formado, já tendo uma clínica, entender um pouco mais sobre empreender, como a gente consegue isso, qual foi a motivação deles e um pouco mais sobre isso. Uma perguntinha, a mais básica de todas, eu acho, que todo mundo faz quando a gente inicia é: o que te motivou a começar a fisioterapia? Qual foi esse gatilho para você? Uma pergunta extremamente importante, né? A maioria das pessoas passam por isso. E ela casa muito com aquela questão de empreendedorismo e visão de carreira, que é o que você quer falar nesse primeiro episódio, né? Bom, o que me motivou? Uma pergunta extremamente filosófica. Mas acho que a primeira coisa foi a minha irmã. Não sei se vocês todos já sabem, mas a minha irmã ela teve paralisia cerebral por conta de um erro médico. E aí ela, por conta da natureza, da patologia dela, ela desenvolveu várias sequelas que são da área da fisioterapia de tratar. Inclusive, a primeira pessoa que diagnosticou essa alteração dela foi um fisioterapeuta, porque foi passado batido por vários médicos e o fisioterapeuta que fez um diagnóstico na época. Isso foi o primeiro start para que eu sempre acompanhasse a área da saúde, acompanhando o tratamento dela, e a partir daí isso despertou essa vontade de cuidar. E aí é uma coisa importante, que hoje eu não me tornei fisioterapeuta por conta da minha irmã. Eu me tornei fisioterapeuta com a minha irmã, né? Isso acaba sendo um raciocínio muito bem estruturado que eu tenho na minha vida. Tanto que eu não atendo mais na área de neurologia, que seria a área específica para ela, né? Eu fui para uma área mais voltada para cardio-oncologia, por desejo e aprimoramento. Então, quando a gente fala de escolher uma área, é muito importante a gente entender aquela fagulha inicial que nos move, né? Porque uma hora o dinheiro vai ser interessante, uma hora a carreira é interessante, mas se não tiver aquela fagulha lá por trás para você sempre resgatar a ideia, a gente acaba perdendo um pouco o norte. E a gente vê muito isso em todas as áreas, né? Chega um momento que você cansa daquilo lá, e se você não resgata esse interesse anterior, né, inicial, você perde bastante esse processo. Cara, por que eu escolhi a fisioterapia foi muito engraçado. Eu já contei essa história para alguns, até para alguns pacientes também. No começo, quando eu entrei na faculdade, eu entrei por entrar, como muitos alunos, muitos acadêmicos por aí entram só por, às vezes, pressão, e no meu caso não foi diferente. Meus pais me pressionando, tinha acabado o ensino fundamental, e aí eles falaram assim: e aí, vai começar a faculdade quando? Aí eu falei: não esquenta a cabeça com isso não. E foi indo, passados alguns anos, fiz as provas, fiz o Enem, fiz tudo, consegui passar, entrei na faculdade. Primeira matéria do curso, o diretor do curso virou para mim e falou assim, fez essa mesma pergunta: por que escolheu a fisioterapia? Aí eu virei para ele e falei assim: meu pai me obrigou. E aí, tipo, aí eu falei: o que eu tô fazendo nesse lugar? Aí passou o primeiro período, passou as primeiras aulas de anatomia, eu falei: pô, o que eu tô fazendo aqui? E, tipo assim, aula de anatomia, para quem nunca viu, assusta um pouco, porque, tipo assim, você tem que gravar não sei quantos músculos para a próxima semana. Então, vai achando que fisioterapia é fácil, não é fácil, não. Mas aí, passado seu tempo, segundo, terceiro, quarto período, eu
conheci a matéria de fisiologia do exercício. Aí eu falei assim, pô, acho que fisioterapia é legal. Eu acho que eu posso atuar nessa área. Aí, passado esse quinto período, eu conheci algumas outras áreas, principalmente a desportiva. Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Aí começamos os estágios desde do primeiro período na faculdade. Aí eu falei assim, aí eu comecei a olhar a fisioterapia com outros olhos. E aí eu fui perceber que a fisioterapia era muito importante em ambas as áreas, em ambas pessoas, como eu poderia atingir pessoas diferentes. E aí pega aquele negócio de, tô formando, e aí, para onde que eu vou seguir? Sempre gostei de duas áreas, e aí decidi ir para a área esportiva, que é sempre o que eu fiz durante minha vida toda, e aí eu tive como objetivo melhorar, reabilitar pessoas, e aí foi, acho que a partir do quarto, quinto período, que eu escolhi a fisioterapia, eu falei, não, é isso que eu quero seguir mesmo. E você, Job, conte um pouquinho sobre você. O que te motivou nesse início de físio? Eu sempre quis a área da saúde, né? Eu não sabia muito bem qual área escolher. Eu falo que a fisioterapia acabou me escolhendo de alguma forma, e eu descobri o que é fisioterapia fazendo o curso, né? Até então a gente tinha dúvida, eu tinha muita dúvida de como eu ia conduzir o curso, mas o meu principal motivo de escolher a área da saúde é porque eu sempre quis tocar a vida das pessoas, sempre poder salvar a vida de alguém. Eu acho que tem diversas formas de a gente poder fazer isso. E dentro da fisioterapia tem um lado muito bonito, que é você dar retorno àquela pessoa, à sua rotina diária, de alguma forma, né? Dar função para aquela pessoa. Isso é uma forma muito bonita de você poder salvar ela. O médico, com certeza, vai salvar a vida dela da forma que ele puder, mas quem vai dar função, quem vai dar o retorno dela às atividades do dia diário, somos nós, os fisioterapeutas, né? Então, o que mais me motivou a escolher a fisioterapia foi por conta disso. E eu aprendi a amar a fisioterapia fazendo o curso, né? Descobri o que é exatamente vivendo a fisioterapia. Então, foi mais por isso que eu escolhi a área. Bom, eu também tinha certeza que eu queria a área da saúde, por sempre gostar de ajudar as pessoas, sempre tive isso dentro de mim, sempre me enxerguei dentro dessa área. Mas eu acho que dentro da faculdade a gente vai se descobrindo, igual eu tô no sexto período, então ainda tô me descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu acho que é uma caminhada que durante a faculdade você vai aprendendo, mas o importante é você ter dentro da sua cabeça que você tá no lugar certo e é isso que você quer para sua vida. Já comigo, falando da minha parte, né? Já comigo não foi muito diferente do Job e da Malu. Acho que no ensino médio eu era muito perdido com o que eu queria. Eu olhava assim e falava, cara, não faço ideia do que eu vou fazer. Mas foi passando o tempo, aí eu fui numa osteopata e aí eu nem sequer cogitava físio. E aí quando eu vi ela e vi que ela era formada em fisioterapia, algumas coisas fizeram sentido na minha cabeça e eu pensei, por que não, né? Por que não ir? E acho que deu certo. E aí na faculdade eu fui gostando cada vez mais. E acho que essa parte sobre eu poder ajudar as pessoas é o que mais encanta no dia a dia. Acho que quando o paciente ele chega para a gente muito debilitado e aí você vai vendo a melhora dele cada dia, é uma coisa muito boa. E aí, já puxando o gancho nisso, uma pergunta que eu acho muito legal é: quanto você acha que você impacta na vida das pessoas? Tipo, qual o seu valor para aquela pessoa, tanto no começo do tratamento, tanto meio quanto final? Porque conforme a gente vai atendendo a pessoa, a gente vai tendo uma afinidade mais próxima com ela, vai mudando o jeito da pessoa te tratar, você tratar a pessoa. E como você se vê como isso? De como você vê esse valor com o seu paciente? Esse é o momento da emoção no podcast, gente. Então, vocês vão escutar o Dr. Ronaldo falando agora. Posso começar também respondendo. Não precisa ser sempre eu ser o primeiro. Fique tranquilo. Sim, claro, quanto a isso. cara. Eu acho que para desenhar isso para quem está ouvindo a gente, é importante antes a gente descrever um pouco como que é o serviço aqui na Equords, porque é um pouco diferente do que a gente vê em clínicas padrões aí de fisioterapia, né? É muito comum a Equords, é muito comum a fisioterapia ainda ser vista apenas como reabilitação ortopédica. Então, aquela pessoa que está com dor no joelho, dor na coluna, e procura-se o fisioterapeuta só para isso.
E a filosofia aqui da Eckwords é mais no sentido de prevenção de doença, ou então, de fato, tratar uma doença, mas sempre levar esse paciente para uma alta performance, para um estilo de vida muito mais saudável. Então, a gente está falando de um cenário exatamente disso, de construção de hábitos de vida. E quando a gente pensa isso num paciente cardiopata, oncológico, que são majoritariamente os pacientes atendidos aqui, a gente sabe que essas doenças elas tiveram como base o mau hábito de vida, né? Por exemplo, o colesterol alto, uma glicemia alterada, uma alimentação e um sono irregular. Então, nesse momento, o paciente ele entra aqui na clínica, ele precisa ser desarmado. Acho que é o primeiro raciocínio que a gente tem que ter. Porque ele está há 20 anos, por exemplo, tendo o hábito de comer gordura saturada, ou ele está sem fazer exercício, no sedentarismo. Então, esse primeiro choque de falar, olha, você precisa primeiro construir o alicerce da sua vida, para depois a gente pensar em reabilitação, em medicamento, em cirurgia, é um trabalho difícil e é onde a gente tem que ter o maior impacto imediato, porque é a partir desse impacto que a gente vai começar a estruturar a transformação naquele paciente. Então, para quem está ouvindo possa entender, quando um paciente nos procura, ele tem uma jornada para cumprir aqui na clínica. A primeira jornada é passar por uma consulta ou comigo ou com o Dr. Vinícius para que ele entenda, né, para que ele e a gente entenda junto a que ponto da saúde ele está. Então, no sentido de entender hábitos de vida, entender exames, entender questões sociais e a partir daí elaborar esse plano de tratamento. Então, o primeiro passo da mudança sempre começa na consulta. A partir disso, né, o paciente ele aceita essa mudança, ele aceita essa nova proposta, e aí a gente encaminha isso dentro da clínica para reabilitação. E aí os meninos estão muito mais presentes nessa condução da reabilitação do que propriamente eu. Então, no meu ponto de vista, voltando para a tua pergunta, Léo, de quão transformador é o nosso trabalho, ele é transformador ao ponto de evitar uma cirurgia cardíaca por excesso de colesterol a longo prazo. Né? Isso não tem preço, porque a pessoa ela pode estar bem agora, com colesterol acima do normal, mas daqui 20 anos ela está infartada dentro de uma UTI. Então, a partir do momento que a gente promove essa transformação, aquele eu do futuro está lá batendo palma e agradecendo bastante esse primeiro passo que a gente conquistou com o paciente. Pegando o gancho, respondendo a pergunta do Léo e complementando um pouco sobre o que o Dr. Ronaldo comentou, eu acredito que desde o começo da faculdade, quando a gente vai começar o primeiro contato com o paciente, a gente, de certa forma, sabe entender um pouco. Às vezes, aconteceu comigo, não sei se aconteceu com alguns acadêmicos, colegas, às vezes o Dr. Ronaldo vai também dar o relato dele, mas eu acredito que quando a gente pega o primeiro paciente, pega amor por ele, quando a gente vai dar uma alta para o paciente, a gente sente aquela perda. Principalmente no hospital, quando às vezes o paciente vem a óbito, a gente fica assim, nossa, poxa, poderia ter feito algo diferente, a gente fica naquela tristeza, mas é aquilo, a gente escolheu essa área, a gente sabe como que são percas, tanto a parte de perder e ganhar, no sentido de da gente reabilitar o paciente ou ele vir a óbito, pode acontecer, e eu acho que é muito gratificante quando a gente parte lá do princípio do hospital, quando o paciente está lá na cama, ou às vezes está lá na UTI, entubado, com parâmetros irreversíveis, onde todo mundo já perdeu a esperança, e quando o paciente, dia após dia, vem lutando, ele sai do hospital, lá no primeiro contato que a gente tem com os fisioterapeutas, médicos, com a equipe multi, a gente consegue reabilitar e tirar o paciente do hospital. Quando ele vem para a clínica, no caso, a gente já pegou pacientes pós-cirúrgicos, tudo. A gente tem vários relatos, tem várias pessoas que já chegaram para os meninos, que são estagiários, chegaram para a gente e falaram, olha, vocês mudaram a minha vida, porque antes eu não conseguia caminhar um quarteirão sem ficar com falta de ar, e hoje eu consigo fazer uma caminhada, correr atrás do meu neto, viver minha vida. Então, eu acredito que isso impacta muito, tanto não para a gente, quanto para a pessoa, como para os familiares que estão ali em volta, porque acaba que a gente vai promovendo uma qualidade de vida melhor, tanto para aquela pessoa, até para a gente como seres humanos também, para nossa evolução, eu acredito.
que a gente possa, de certa forma, estar ajudando sempre o próximo. Que eu acho que a nossa profissão é isso, é sempre ajudar nos primeiros passos, igual quando a gente é criança. A gente sempre tem os nossos pais como referência de tudo para dar os primeiros passos e tudo. E aí, quando a gente cresce, a gente escolhe essa profissão e a gente consegue dar os primeiros passos novamente para uma pessoa que acabou de sofrer algum problema, algum trauma ou alguma cirurgia. Eu acredito que é isso. Um gancho seu aqui, eu acho interessante a gente complementar. Porque, assim, de modos gerais, né, vamos pensar, a fisioterapia, ela acaba sendo a profissão que o paciente ele vai ter mais contato. Porque é muito comum, por exemplo, você passar uma vez por mês no seu médico, às vezes uma vez por ano, mesmo o psicólogo, por exemplo, que é uma vez por semana. Já na fisioterapia, o comum é que a gente faça 2, 3, até 4, 5 sessões por semana, né? Então acaba que a gente cria um vínculo muito mais próximo desse paciente do que todos os outros profissionais da saúde. E aí isso gera um problema e um benefício, um bônus, né? Do ponto de vista de problema, é que acaba gerando um vínculo emocional muito grande, e na nossa área, por exemplo, na cardio-oncologia, esses pacientes estão sujeitos ao óbito e acaba sendo sempre um luto na nossa própria vida, né? Como se um familiar que a gente acompanhasse um problema tivesse falecendo. Então, isso gera uma carga emocional. E a parte positiva, pensando para o paciente, que ele sempre tem alguém com um olhar clínico do lado dele. Então, a partir do momento que ele está sobre nossa admissão aqui na clínica, a gente já consegue prever quando ele vai ter uma melhor, uma pior, e assim agir de forma precoce. Então, um bônus que o paciente tem que é difícil ele ter com outro profissional. Eu acho que essa parte de impacto ao paciente, acho que a Malu ainda vai experimentar isso, porque ela começou a atender agora, mas vai ser muito legal quando chegar a parte dela. Uma coisa que me pegou essa semana, inclusive, foi a paciente que chegou aqui na clínica, que eu atendi ela em outro estágio, quando eu estava estagiando em outro lugar, e o pouco que eu atendi ela, eu sempre tentei dar o máximo de atenção que eu conseguia para ela, porque a gente sabe que convênio é muito difícil, é muita gente, você não tem aquela atenção, mas eu percebi que alguma coisa ali estava diferente, que eu precisava dar uma atenção a mais, e acho que eu atendi ela umas 3 sessões, 2 no máximo, e aí quando eu cheguei aqui na clínica e ela estava aqui, e aí eu cumprimentei ela, ela olhou para mim e viu, sorriu e reconheceu pelo pouco que eu atendi ela e pelo carinho que ela teve, já dá para perceber como a gente impacta, como isso é bom. E da mesma forma, é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que a gente impacta a pessoa, ela impacta a gente também. A gente leva o problema da pessoa para casa, a gente quer pensar em alguma coisa para melhorar mais. E, inclusive, uma coisa curiosa sobre isso é, eu e o Job, no semestre passado, a gente estava na recepção dos bichos, né? Dos alunos novos. E aí o Job estava contando sobre uma história dele, até se você quiser contar depois, sobre um paciente que tinha chamado muita atenção dele porque ele estava na UTI e aí o Job ficou olhando ele pelo vidro e isso impactou muito ele. Isso é uma coisa curiosa, porque é igual você falou, né? Tipo, a gente está suscetível a qualquer coisa, né? Da mesma forma que a gente impacta positivo, esse impacto pode ser negativo e tá tudo certo também. São coisas e coisas que a gente tem que acostumar com o dia a dia. A história que o Léo trouxe foi uma história muito interessante. Foi quando eu comecei a pensar na fisioterapia, o quanto que a gente realmente muda a vida das pessoas de alguma forma, né? Seja um pouquinho, mas esse pouquinho, quão significante foi esse tempo ali colocado para esse paciente. Esse em específico, que eu fiz a recepção dos bichos e trouxe esse caso para eles, foi muito difícil para mim como ser humano e muito desafiador para mim como um estagiário, né, vivenciar aquilo. E foi uma virada de chave também na minha vida, de uma forma. É um paciente que estava em isolamento, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma UTI. Você tem as alas comuns e a parte de isolamento são pacientes com alguma doença contagiosa muito específica, muito grave, como tuberculose, Covid, teve a época.
e esse paciente ele estava muito tempo isolado e recebia visitas ali da equipe médica de vez em quando tinha alguma tarefa de intercorrência que tinha que estar realizando, ou por procedimento comum, geral, de estar fazendo troca, ou de estar verificando medicação. Então, esses pacientes, além de já se sentirem isolados ali na UTI, por não receber familiares, esses que ficam em isolamento em específico, é muito mais impactante, porque quase eles não recebem atenção. E quando um fisioterapeuta vai lá e tem que desprender um tempo, além de conversar, verificar todos os seus sinais vitais, verificar a parte funcional daquilo que ele consegue fazer, daquilo que ele pode fazer, você consegue também despejar algum tipo de atenção ou buscar a atenção desse paciente para que ele faça aquilo que você está propondo. Então, quando eu estive lá com ele, o que eu aprendi sobre, por exemplo, o que é ser um pedreiro, o que é ser um mestre de obras, coisa que não está dentro do meu função, mas você já dá um pouco de humanidade para aquele atendimento e ver aquele paciente se sentindo tão sozinho e se sentindo tão isolado por conta da sua condição, por conta de todo aquele contexto que está ali vivendo. Então, tudo aquilo foi me impactando. E a gente poder, às vezes, falar assim, nossa, mas você ficou ali 20 minutos, mas acho que foram os 20 minutos mais importantes que eu poderia dar na vida dele daquele dia. Que eu consegui conversar com ele, tratar além da doença dele, conversar com ele e buscar um pouco de saber sobre a história dele. E tentar levar um pouco de saúde. Então, nesse momento, acho que foi uma virada de chave dentro de mim, aquilo me impactou muito. E na hora de despedir dele, ainda fiquei brincando com ele que ele me pediu uma coisa muito em específico lá, ainda falei para ele, ainda vou te cobrar quando você sair daqui, meus R$ 20 eu ter feito isso para você. Aí, mas foi algo muito diferente para mim. Então, assim, dentro da fisioterapia, o quanto a gente pode impactar, eu ainda não sei dizer o quanto a gente leva, qual um percentual disso dentro da vida das pessoas, mas eu vejo que o pouco que a gente consegue intervir ali dá uma diferença muito grande, né? Seja no meu dia a dia que eu estou vendo ali com meus pacientes que eu estou atendendo, às vezes a capacidade de devolver eles, de sentar e levantar sozinhos, sem apoio, sem ajuda, isso já é uma função muito grande para o dia a dia para a gente ser normal, mas para as pessoas que perdem essa funcionalidade é muito diferente, né? Mas ainda não sei dizer o quanto a gente impacta, mas espero que de alguma forma a gente consiga trazer mais funcionalidade, mais qualidade de vida, mais saúde para essas pessoas, de forma geral. Uma coisa legal, eu acho, da gente discutir a gente fala sobre impacto e tudo mais, e aí trazendo esse impacto da físio para a gente, uma coisa que eu acho legal a gente trazer isso nós três como estagiários, a visão que a gente tem iniciando os atendimentos, iniciando essa carreira, e depois tanto o Ronaldo, tanto o Vinícius falar sobre o que eles acharam no começo, tanto passando pelo nosso lado de estagiário, e tanto comentando os desafios depois de já ter a clínica fundada, tocar esse negócio, quais são os desafios, os medos, as inseguranças, acho que isso é legal. E a gente, como estagiário, trazer o que a gente pensa sobre isso também, esses desafios. Eu, por exemplo, quando fui começar a estagiar, a minha preocupação era se eu ia conseguir trazer o melhor tratamento possível para o paciente. Mesmo eu sabendo que isso, de certa forma, não deveria ser uma preocupação tão excessiva minha, porque eu estou num momento de aprendizado, isso é uma preocupação muito grave comigo que eu trago de sempre querer fazer o paciente melhorar. E aí não sei o que vocês pensam sobre isso e não sei como é a visão de vocês, como vocês passaram isso na época de vocês. Quem quiser comentar. Será que eu vou ter outra questão emocional envolvida? Será que eu vou ter salário? Será que eu vou ter como me manter? E vem todas as responsabilidades que eu brinco que são responsabilidades da vida adulta nossa. E aí, quando a gente passa, né, Vinícius, para o próximo passo, que é empreender, apesar de todo mundo pensar que empreender é uma coisa fácil, né, não é. Aí os riscos ficam maior. Porque, por exemplo, se nada dá certo na clínica, não é mais o meu salário, a minha vida que está em jogo, né? É de todos os funcionários, colaboradores, pacientes que vão afetando. Então, eu acho interessante que, assim, conforme a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai assumindo responsabilidades maiores.
E na carreira de fisioterapeuta, é exatamente nesse sentido que a gente tem que ir, abraçando novas responsabilidades e assim crescendo mais ainda. Eu sempre falo isso aqui na clínica, né? Porque às vezes a gente pensa assim, isso é muito comum para quem está ouvindo a gente. Ah, fisioterapia não dá dinheiro, né? Quantas pessoas já ouviram essa frase? Isso é uma inverdade muito grande, né? Depende de como que você conduz. Agora, se você se nivela para baixo, né, que ele vai desde, por exemplo, aquele estagiário que não tem medo de atender, aquele aluno que não tem medo de entender, de estudar para uma prova, até aquele cara que acha que uma sessão de R$ 20 está muito bem paga e pode ser isso e está tudo bem. Aí gera o quê? A frustração. E fica aquele profissional frustrado, fala assim, eu formei, gastei um dinheiro e estou ganhando aqui menos que alguém que está trabalhando CLT em alguma empresa. Então, o tema principal do podcast é essa visão de carreira na fisioterapia, e eu só acho que vale a pena a gente ter essa visão de carreira se a gente tem essa consciência emocional muito bem alicerçada na nossa vida, e isso começa nesse medo seu do estágio. Esse medo de, será que eu vou prejudicar meu paciente? Será que eu vou dar conta de atender a demanda do paciente? Que vai começar a ser a chama que vai virar aquele incêndio importante de crescer na carreira. Bom, se deixar ele conversa aqui até amanhã. Mas enfim, eu já nasci pronto, Léo. Então, nunca tive medo, nunca tive medo de atender. Joga a responsabilidade pra cima e é isso aí. Eu lembro muito bem, tipo, nos estágios, o primeiro paciente que eu fui atender, a gente, para quem não sabe, na universidade que a maioria dos meninos estão estudando, aqui na nossa cidade, tudo, a gente começa desde cedo com contato com o paciente, e quando você vai atender, você atende você e mais um colega, então você sempre atende de dupla. Aí eu lembro muito bem que, tipo assim, eles, tipo, pegam o caso clínico, ó, estuda isso aqui, a gente não conhece o paciente, a gente não sabe quem que vai vir, a gente só sabe que o paciente tem aquele problema X. E aí, foi atender uma amiga minha, inclusive, aí, aí eu virei pra ela e falei assim, e aí, o que que nós faz agora? Aí ela falou assim, não sei. Aí eu falei assim, uai, então tá, né? Você não sabe, eu vou saber. Porque, tipo, a gente tá no mesmo barco. Aí eu lembro que a gente, tipo, pegou o que tava no prontuário lá e, tipo, seguiu a mesma coisa naquela sessão. E aí a gente ficou, putz. Aí eu fiquei pensando com aquela pulga atrás da orelha e falei assim, pô, velho, será que se eu continuar dessa forma, o paciente vai melhorar? Porque, tipo, muitas das vezes as pessoas preferem ficar na zona de conforto e, tipo assim, vou seguir isso daqui, do que às vezes tentar algo e, tipo, às vezes dá errado, mas, tipo, você tentou. E, tipo assim, você sair e dar o primeiro passo é sempre muito difícil, tanto em qualquer coisa que você fazer na sua vida. Então, tipo assim, vou começar a fazer uma atividade, vou começar a fazer isso. Então, tipo assim, vai ser muito difícil, mas às vezes você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. Então, tipo, com os meus pacientes eu sempre falo, olha, não existe receita de bolo, tipo, você vai fazer 3 de 10 e vai agachar e pronto, vai melhorar. Não. Às vezes o paciente chega, os meninos chegou uma paciente, alguns pacientes recentes, de pós-operatório, e tipo assim, não tem o que a gente ficar postergando, tipo, vamos ficar só com a muleta, vamos ficar só com o andador durante uma semana, 2, 3. Não, vamos, se a paciente consegue pisar no chão e dar os primeiros passos, igual o Ronaldo falou, às vezes essa inexperiência, às vezes, do que a faculdade não ensina depois que a gente forma, eu acho que, tipo, peca um pouco, porque às vezes a gente vê um pós-cirúrgico, uma cirurgia muito feia, às vezes os pontos, aquilo ali assusta, porque às vezes o aluno, ou às vezes o acadêmico ali, os profissionais da área em geral, fica tipo, cara, será que, tipo, se eu pôr esse paciente para andar, esses pontos vai, tipo, sair? Ou, tipo, será que a prótese vai sair do lugar? Será que a cirurgia vai perder? O médico vai me matar? E quando você atende o primeiro paciente, você fica inseguro. Quando eu fui atender o meu primeiro, quando eu acho que todo mundo, o job que já passou pelo hospital, Léo, tá passando, a Malu vai passar, o Ronaldo tem experiência grande com isso. Quando a gente vai fazer a primeira aspiração. Então, tipo, você tá lá, você precisa colocar uma luva estéreo, você não sabe se você mais treme, se você, tipo, pensa se vai dar certo. Aí tem um acompanhante do lado te pressionando, só você, o paciente, e aí você fica assim,
cara, se eu matar o paciente agora, o que eu vou arrumar da vida? Aí, de repente, você começa o procedimento. Aí, quando você tá aspirando, de repente, os parâmetros caem lá embaixo, o paciente começa a ficar roxo. Você fala, puta que pariu, vou ser preso, tô matando o paciente. E, tipo, cara, eu acho que essa sensação de adrenalina, principalmente para mim, que é do esporte, o Léo também já é do esporte, tá nessa área, quer seguir para isso. Eu acredito que essa adrenalina que move nós como profissionais, nós como seres humanos, porque se a gente não tiver essa sensação de tipo assim, porra, eu tô vivo, tô conseguindo fazer isso, tô com um medo gigante, mas tipo, se eu conseguir fazer, vai valer a pena. Então, tipo, eu acredito que seja isso. Eu acredito que a Malu possa dar um relato dela da clínica, né? Sobre a primeira vez que o Ronaldo só virou pra ela e falou assim, Malu, vai ali e ajuda o Léo a fazer isso. Ah, nossa, tadinha. Coitada, né? Isso agora. Verdade. O que aconteceu nessa história? Eu estava ali sentadinha no meu lugar na recepção, que agora estou numa parte mais administrativa aqui da clínica, e aí o Léo estava com 2 pacientes dentro do atendimento dele e ele estava precisando de ajuda. E o Ronaldo falou, vai lá e se vira. E era uma ajuda muito leve, mas como eu nunca tinha tido esse contato, ainda não tinha começado a atender na policlínica, eu surtei. Eu comecei a suar, pingar suor, e eu não estava fazendo nada demais com a paciente. E fiquei muito nervosa. Mas acho que vale a pena. Eu ia falar um pouco, eu ia puxar para Malu agora também. Não falando sobre essa história, mas eu ia perguntar para ela o que ela tá achando desse começo de estágio, porque, por exemplo, quando eu comecei a atender na policlínica, eu já estava estagiando no outro lugar, então eu já tinha um conhecimento do paciente um pouco melhor. Mas você, como estagiário aqui da clínica, ainda não atendendo, vendo a gente atender, e aí começando a ficar desse lado. Tipo, qual foi seu medo inicial? O que você tá achando? Que dá para pensar? Vale a pena se explicar também como que é o programa de estágio, para quem não está entendendo aqui na clínica, como funciona. O daqui? É. Fala também que você quase morreu. Bom, aqui na clínica a gente começa com os primeiros 6 meses mais na parte administrativa e observando, então eu observo muitos meninos atendendo, fico bastante nos atendimentos deles para criar experiência também. E a partir do ano que vem, acredito que vou começar a atender aqui, e aí que eu vou começar a surtar. Mas lá na clínica da faculdade mesmo, eu comecei agora, e a minha primeira paciente, ela tem uma artrose de joelho. E por mais que seja algo que é crônico, me assustou muito porque foi o primeiro contato que eu tive com a paciente. Então eu fiquei com bastante medo no primeiro dia, mas como a gente atende em dupla, a gente acaba ficando mais confortável de estar com o paciente, porque como é uma amiga ou um amigo seu, você se sente mais tranquila de estar atendendo. Hoje eu dei um surto lá, porque chegou um paciente do nada e eu tive que fazer uma avaliação do começo, e não era algo que eu estava preparando para hoje. Então eu fiquei um pouco nervosa, mas lá eles dão um suporte, eles ficam com a gente, mas eu acho que esse começo é muito assustador para qualquer um que passa. A gente fica com medo de errar, por mais que seja algo bobo, entre aspas, a gente tem medo de atender, de fazer alguma coisa errada, ou de estar fazendo algo que não vai melhorar o paciente, mas eu acho que faz parte da experiência que a gente precisa viver. Isso de ligar o seu microfone, Léo. Você me perdoe quem está assistindo aqui. Gente, é porque a idade dele é um pouco avançada, então, às vezes, que ele tem de graduação aí, meu amigo, todo mundo já rodou muito. Vou só explicar, que é o seguinte, o programa de estágio aqui da clínica, ele foi estruturado em 1 ano e meio, para quem está ouvindo. Aí o primeiro semestre seria muito injusto colocar o estagiário, né, igual você, Malu, com um paciente cardio-oncológico com risco de infarto, né? Aí seria pedir para sua ansiedade gritar muito, né? Então todo estagiário no começo, geralmente ele fica um pouco mais sobre a supervisão, ele vai ficar um pouco mais na avaliação, aprender o administrativo, que isso pensando em carreira
é difícil as pessoas entenderem, né? Porque aí você forma, você é extremamente técnico, mas você não sabe conversar com o paciente no WhatsApp, você não sabe emitir uma nota fiscal, você não sabe o que é um contrato de serviço, e isso, depois que forma, é onde a gente mais erra, né? E esses erros estão sujeitos a processos administrativos com o conselho ou judiciais com o paciente. E aí, a partir dessa entrada, né, que você tem, você começa aos poucos sendo ingressada com os pacientes e tudo mais, até o ponto, por exemplo, igual o Job, que já está aí na reta final, faltam 2, 3 meses para formar, que aí eu já tenho uma confiança cega no trabalho que ele vai desenvolver, igual o Léo, que ele já está caminhando para isso, ele já saiu um pouco da parte ortopédica de atleta e já está começando a atender mais pacientes oncológicos, que são muito diferentes do que a gente está acostumado na clínica da universidade. E aí, esse processo de ansiedade é muito bom de ver e acho que é o melhor jeito de aprender, né? Dificilmente você aprende sem sair da sua zona de conforto. Então, você viu que a gente faz muito isso aqui na clínica, você viu que lá na policlínica também vão fazer isso com você, e essa é a vida, né? Você vai estar lá num plantão, no pronto-socorro, você não vai saber o que vai chegar, né? Não, eu sempre, quando eu dou aula, né, desse tema, eu falo no sentido de você não vai ter um livro ali que você vai poder abrir e consultar, né? Um chat GPT que você vai consultar, né? O paciente está numa parada cardíaca, você vai falar, não, deixa eu ver minha anotação da aula de cardiologia para ver como que faz uma RCP. Não, você tem que ter um raciocínio clínico bem estruturado para agir dentro da sua competência ética imediatamente, né? Então, o estágio ele prepara nesse sentido. Aí não é mais o tempo da gente revisar conteúdo teórico, é realmente saber pegar a teoria, aquele pouquinho da teoria, e aplicar na prática de forma eficiente para o teu paciente. Essa questão de ansiedade, cara, terrível. Aqui na clínica nem se fala, né? Todos os meus casos, tudo bem. Mas uma coisa que eu passei esse semestre... O Léo é o carinha que todo paciente que tem a chance de dar ruim, alguma coisa vai dar ruim na mão dele. É o famoso pé frio de plantão. É impressionante. Se o cara passa por 10 atendimentos, no 11º ele vai dar ruim comigo. Mesmo eu fazendo a mesma coisa. Mas, enfim, isso é muito engraçado, porque esse semestre no hospital, o que o Vinícius tinha falado da aspiração aconteceu comigo. O hospital não era uma área que eu estava imaginando gostar. Ainda estou aprendendo a gostar, mas antes era ódio. Voltou a câmera. Enfim. O hospital era uma área que eu não imaginava nem um pouco eu querer estar perto de hospital. E aí, quando eu cheguei lá, tava com mais 2 amigos, e aí a gente decidiu, vamos fazer aspiração e tal. E aí eu fiquei assim na minha cabeça, cara, eu quero ser o último, porque eu nunca vi nada sobre, e eu não quero fazer nenhuma coisa errada, porque sou especialista nisso, né? E aí, de repente, teve um sorteio entre nós 3 e o grande sortudo fui eu. E aí eu tive que fazer aspiração na hora, ansiedade a mil, mas é uma coisa muito legal e que prepara muita gente. Acho que a situação de risco é uma coisa muito legal da gente ver. E queria que o Job comentasse um pouco também sobre os desafios dele, o que você achou de começo, o que mais te pegou. Gente, assim, só falar pra vocês, quem não sabe, pros informantes aí, fisioterapeuta trabalha em hospital, tá? Então, por isso. Que vai que a pessoa tá assim, mas como assim vocês vão no hospital? A gente trabalha no hospital. E muito, né? Pouco não, viu? Bom, acho que o meu maior medo dentro do hospital também foi a respiração, né? A gente tem que colocar a luva, você coloca a luva certinha, tem todo o procedimento de você pôr. Você vem lá, mexe no ventilador. Como que coloca, Job? A luva? Demonstra aí pra gente, por favor. Não tem uma luva aqui pra demonstrar. Mas enfim, tem todo o processo de você não contaminar nada, para você não levar nenhuma sujidade para dentro da via aérea do paciente. Então, assim, você fica tenso, quem tá te olhando fica com aquela expectativa. O paciente tá em coma, então... A gente fica assim, contaminou! Tira a luva, contaminou tudo, porra! Eu contaminei a luva acho que umas 5 vezes na minha primeira vez, foi horrível. Mas dentro do hospital, acho que nem é tanto a fator ansiogênico, nem é tanto a parte de aspirar. É você olhar o paciente com aquele monte de bomba
algumas drogas que eu fui descobrir que são vasoativas, outras drogas que vão para tratamento da doença base, outras coisas em relação à hidratação, e você não sabe nada do que é aquilo, fica com medo de esbarrar naquele monte de, de fio e acesso, e você fica com medo de mexer no paciente que está em coma, aí você tem que mexer no ventilador, porque você tem que oxigenar aquele paciente antes de você aspirar, então você fica com aqueles fatores que vão te causando ansiedade, e você não sabe se você realmente mexe ou não mexe. Então, quando você começa a atender mesmo, você tem que fazer toda a avaliação, é aí que você vai perdendo medo, você vai enfrentando todos esses desafios de você ter que fazer uma boa anamnese. Claro que não vai ser perfeito, porque não somos lá como especialistas, estamos lá para aprender o básico, mas mesmo o básico, você quer fazer bem feito, mesmo você tentando fazer bem feito, você sempre acha que vai esquecer alguma coisa. Então, meu maior medo era isso, você não fazer uma anamnese muito bem feita, às vezes você errar, não fazer uma aspiração sem necessidade, então, porque quem nunca viu uma aspiração é muito invasiva, acredito eu que seja muito invasiva, é muito incômodo até para quem está em coma, porque você vai ver o reflexo da pessoa quando você está cutucando a bifurcação da traqueia lá dele, e aí ele vai ter aquele reflexo de tosse, então não é algo muito interessante, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia a pessoa vai estar passando por isso. E eu acho que o grande desafio é esse, você ver que se você está fazendo certo, o porquê você está fazendo, não só fazer por fazer, mas entender todas as razões do porquê você está ferindo uma pressão, do porquê você está olhando uma droga vasoativa, do porquê que você está olhando o medicamento para tratamento da doença de base, se ela foi resolvida, se não foi, se os parâmetros ventilatórios estão batendo com aquilo que você analisou. Então, assim, é muito pensamento ao mesmo tempo e você tem que construir de uma forma muito rápida. Então, tudo isso dá um fator de ansiedade que isso vai, assim, agravando e vai melhorando, mas ao mesmo tempo você vai tendo que buscar mais e mais conhecimento, porque são casos clínicos que, igual o Ronaldo falou, você não vai chegar a ficha para você falando assim, olha, ele tem isso, isso e isso, você vai tratar. Não, o cara acabou de chegar lá para você vai ter que avaliar ele ali mesmo, e às vezes tomar decisão ali mesmo, você não vai ter dias ou horas, vai ter coisas de segundos para poder decidir. Eu lembrei de uma experiência que eu vivi no hospital, na UTI. Ronaldo, às vezes vocês não viveram, às vezes não sei se o Job viveu também, é quando chega algum paciente admitido na UTI de emergência e você simplesmente, o médico vira para você e fala assim, monta o ventilador. Aí, meu amigo, quem não tem experiência, aquela hora não existe santo, não existe nada. Rapaz, se não for conhecimento, se você falar assim, vou olhar na internet, não existe internet nessa hora, só existe frio na barriga. E aí, imagine comigo, por exemplo, o médico fala, físio, chama o físio, pega o ventilador, monta o ventilador, ajusta parâmetro. Aí, meu amigo, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Exato. O ventilador, para o pessoal que não sabe, quando você entra na UTI, o paciente está lá deitado, ele fica ou ao lado direito ou ao lado esquerdo, geralmente, depende muito como está a disposição ali na UTI em si, no leito, mas o ventilador ele serve como ele é um acessório do paciente que vai ajudar ele nessa parte respiratória enquanto ele está ali com as drogas vasoativas, num cuidado mais intensivo. Então, basicamente, é um aparelho que respira pela gente, resumindo. Então, o ventilador ele vai estar te auxiliando durante todo esse processo de admissão ali na UTI, enquanto o paciente está no famoso coma. Então, nada mais é do que um aparelho que ajuda a gente a respirar enquanto a gente está dormindo. Então, se você não programar ele de forma correta, se você não fazer cálculos bem precisos, não tem aquele negócio, esqueci 0, alguma coisa. Não, dá muito problema, você gera muito problema, vários traumas depois que o paciente possa vir a sair desse coma. Então, também pegando o gancho da primeira pergunta do Léo, porque eu escolhi fisioterapia também, eu
eu sempre queria uma área que não existisse cálculo, porque eu sou péssimo com cálculos, os meninos sabem. É tipo assim, 2 mais 2 é tipo 5 para mim. Mentira. Mas enfim, aí eu cheguei lá no dia, tinha que fazer uns cálculos de ventilador. Eu falei, puta que pariu, e agora? Mas enfim. A questão, eu acho legal essa coisa que você me falou, Job, porque eu não, até hoje, eu sei que eu sou da área hospitalar, eu sou da área da cardiorrespiratória, mas eu nunca entendi por que as outras áreas da fisioterapia também não têm essa visão. Para quem está ouvindo entender, né? Às vezes você está lá na reabilitação ortopédica, na ortopedia, a gente está focado na cirurgia no joelho, e assim, eu já cansei de ver profissionais deixar passar batido outra questão clínica do paciente. E às vezes, não tô falando só, por exemplo, o paciente tem uma pressão alta e você nem lembrou de aferir a pressão dele para saber como é que ele está. Às vezes ele também está com uma dor no ombro, e é na mesma área que você está atuando, lá na ortopedia, você passa batido, né? Você fica tão focado. E quando a gente traz esse raciocínio do hospital para o ambulatório, que é o cenário da clínica, a gente começa a jogar aquele jogo de cachorro grande no sentido de estamos olhando o paciente como um todo, né? Então, além do joelho pós-operatório, também tem que olhar a pressão alta, também tem que olhar o colesterol, também tem que olhar a mecânica ventilatória alterada. E aí eu acho, vou até pegar o gancho e perguntar isso para vocês, que aí, como já faz muito tempo, né, o Vinícius fez questão de falar que eu sou o mais velho de tudo, como já faz muito tempo que eu passei por estágio, eu não me lembro muito bem essa noção, mas vocês conseguem visualizar essa falta de noção clínica do paciente ainda? Eu acho que quando a gente está nessa parte de estágio, e aí a gente vem muito com a queixa principal do paciente, a gente esquece de olhar o contexto. É uma coisa que eu sempre brinco muito com você aqui na clínica, que eu falo, e o contexto do paciente? Isso eu gosto de ressaltar, porque muitas vezes a gente não lembra de olhar o contexto dele e passa batido. E aí, justamente isso que você falou, tipo, estamos tratando o joelho, mas ele tá com uma dor no ombro, tá com a pressão alta, isso é uma coisa que passa muito batido, porque a gente vai muito preocupado com a queixa principal. Acho que a ansiedade e o medo que a gente tem de atender em primeiro momento, você vai tão perdido e tão decidido em fazer aquilo, que você acaba esquecendo do resto e vai com Deus. E acho que isso é uma coisa que é muito trabalhada. Por exemplo, aqui na clínica, que a gente força esse pensamento do entorno do paciente, é uma coisa que vai trazendo isso para a gente. Tanto que alguns pacientes, e tenho feito isso durante as semanas, que é olhar esse paciente mais detalhado, ver alguma coisa que ele está relatando, fazendo queixa, e acho que isso é diferente e a gente não está acostumado mesmo com isso. É muito difícil. Às vezes a ansiedade ali da clínica, o paciente chega pra você com dor no joelho, você tá olhando o ombro dele, aí você faz 50 minutos de sessão do ombro, aí você vai evoluir lá no prontuário, tá lá. Dor de joelho, 10. Isso aí A pessoa vai e esquece. Convênio em alta demanda faz isso também. Mas é isso. 100 pessoas no dia, com certeza é. Sim. Acho que uma última pergunta para a gente encerrar, e aí eu queria voltar um pouco mais no tema principal, que a gente está falando muito sobre medo, desafio, que eu acho que é essencial a gente trazer isso, tanto pensando no nosso podcast como algo produtivo, tanto para acadêmico quanto para profissional, para os nossos pacientes mesmo, que pode vir assistir, mas trazendo para uma visão pro acadêmico, eu queria saber um pouco mais de você, Ronaldo, e depois do Vinícius, que é o que te motivou a sair como funcionário, porque você trabalhava em outras clínicas, e aí você era funcionário de lá, e aí depois você ter essa vontade de montar o seu próprio negócio. Acho que isso é legal saber. E do Vinícius, eu queria entender um pouco mais o que ele vem achando dessa mesma questão. Ele sair desse cenário de só funcionário e entrar como sócio da empresa. Queria entender um pouco esse lado de vocês. Olha, a partir de agora o podcast vai demorar 5 horas. Espero que você estoure pipoca aí onde você está ouvindo a gente. O que acontece, né?
Eu, antes de entrar na área da saúde, eu estava na área da administração, né? Então, eu era funcionário público, efetivo, e eu já estava cansado dessa falta de brilho, né? O Vinícius chama isso de excesso de adrenalina, né? A minha idade já é outra fala que a gente fala, né? A gente já fala falta de tesão em mudar as coisas, né? Então, aquele Ronaldo que trabalhava num departamento, fazendo balancete no jurídico, no financeiro da prefeitura, ele estava extremamente depressivo, extremamente desmotivado. E aí eu vim para a área da saúde, eu brilhei os olhos bastante. Aí, já antecipando a pergunta, eu precisei ir para a área financeira para eu ter estabilidade financeira na minha vida, para depois eu ter condição de cursar a área que eu queria, né? Infelizmente, eu não nasci herdeiro, então eu precisei construir esses degrauzinhos que me dessem estabilidade financeira para eu chegar onde eu estou hoje. E aí, quando a gente entra na área da saúde, tudo brilha os olhos, mas aí depois que eu formei, eu também me vi nessa mesma situação. Quando eu estava trabalhando na clínica de outros ou no hospital, eu tinha que vestir muito a roupagem daquele local. E eu sempre fui a pessoa que eu gosto de desbravar novas possibilidades e novos horizontes, entende? Então, nesse sentido, eu precisei, né, e aí eu estou resumindo bastante, né, eu precisei dar muita cabeçada na parede até eu ter a consciência emocional suficiente, falar, não, eu preciso ter o meu espaço para que eu consiga organizar as coisas do meu jeito e assim eu sair dessa monotonia de ficar preso, né? Na primeira clínica que eu fui trabalhar, isso já era depois do mestrado, né? Para quem está ouvindo, eu fiz mestrado em fisiologia. Depois do mestrado, eu fui trabalhar na clínica. Era uma clínica que atendia majoritariamente convênio, e o convênio no Brasil ainda é uma realidade muito catastrófica, porque ele vai cerceando todos os direitos da fisioterapia, a gente fica muito amarrado à prescrição de médico, ou então à solicitação, autorização de guia. Então eu estava muito insatisfeito. Vou dar um exemplo, por exemplo. O paciente ele vem com uma guia de ortopedia para reabilitação de joelho. Toda a minha especialidade veio da parte hospitalar e cardiopulmonar. E eu não teria como atender de forma de excelência uma área que não é minha. E aí o convênio me obrigava, né, a clínica, por conta do convênio, me obrigava a atender uma área que eu não gostava. E aí vi que não cabia mais lá e achei interessante abrir o meu espaço. E aí eu já abro esse caminho, o Léo e todo mundo, que a fisioterapia, o futuro da fisioterapia, ela vai muito de encontro ao futuro que a medicina trilhou, né? Então, cada vez mais a gente vê um fisioterapeuta especialista numa área tratando só uma área. E principalmente o paciente com a consciência de buscar aquele fisioterapeuta especialista na área. Então, igual você procura um cardiologista, você procura um ortopedista, você vai passar a procurar um fisioterapeuta pélvico, um fisioterapeuta especialista em coluna, um fisioterapeuta cardiopulmonar. Né? Então, isso é o futuro, ao meu ver, da fisioterapia. Vinícius, da sua experiência, você agora que está entrando como sócio, Vinícius foi meu primeiro funcionário aqui na clínica e hoje é sócio comigo. Se vocês fizerem os cálculos, você vai saber quantos anos que ele tem. Só para vocês fazerem essa base aí de noção. A gente não vai contar, não. Um dos problemas que a gente tem aqui na clínica é o TDAH, então... Qual que foi a pergunta mesmo que eu já até esqueci? A pergunta foi: você como sócio, você que foi o primeiro funcionário do Ronaldo, você sair desse cenário de apenas um trabalhador da clínica, apenas um funcionário, e começando agora como sócio. Tipo, qual foi seu pensamento? Do que você teve medo? Quais foram suas inseguranças? E como você está se sentindo desse jeito? Bom, né? Então, cara, para com isso. Deixa eu performar. Tá bonito, hein? Bom, até hoje, respondendo sua pergunta, tem pouco tempo, né? Então, para mim, tá sendo uma experiência, tipo, é como se eu estivesse andando no escuro, porque, tipo, nunca me imaginei, para as pessoas que me conhecem fora da clínica, sabe que, tipo assim, eu sou um tipo de pessoa que não gosta de ficar preso em lugares, então, tipo assim, nunca me imaginei tendo um local, tendo, igual o Ronaldo já comentou, tipo assim, cuidando de pessoas, porque quando a gente resolve ter algo, ou sei lá, vou comprar uma empresa, vou abrir minha empresa, a gente não só está falando mais da gente, mas sim de outras pessoas, de outras famílias, então a gente precisa ter buscar, procurar sempre novos pacientes, novos jeitos de estar
ganhando mais dinheiro. E uma vez tem aquele ditado, igual o Ronaldo falou, que fisioterapia não dá dinheiro, é mentira. Mas enfim, tem que trabalhar bastante, porque senão também dinheiro não cai do céu, porque o Léo é o único herdeiro aqui. Mas, indo por contexto da pergunta, ainda assim eu me sinto muito inseguro por algumas coisas, mas o Ronaldo vem tentando, tipo, me dar umas cutucadas com algumas coisas, tipo assim, tirando eu dessa zona de conforto que eu sempre estive, nunca me imaginei, mas eu tento levar isso da mesma maneira que eu sempre tento levar a minha vida, tanto quando eu jogava futebol, essa carreira esportiva que eu tenho e tudo, é como se fosse um novo desafio. Então, é igual eu comentei, se a gente nunca tentar dar o próximo passo, a gente nunca vai saber o que nos espera ali na frente. Então, por exemplo, se eu quero ter uma clínica, ser a referência no mercado, na reabilitação, como a gente é, por exemplo, na saúde metabólica, cardiológica, na parte esportiva, dessa alta performance, se a gente não dá o próximo passo, mesmo sabendo se vai errar ou não, a gente nunca vai saber. Então, eu acredito que ainda assim eu me sinto um pouco inseguro nessas partes administrativas, porque eu nunca me imaginei nisso, mas tá sendo bem desafiador, tá sendo bem legal. Inclusive, às vezes o surto vem. Ele saindo correndo e falou assim: socorro, eu não quero mais ficar aqui nessa merda. Agora não tem disso, né? Tipo, tem que sair embora. Mas, tipo, os meninos me ajudam bastante quanto a isso. Às vezes nossa saúde mental nunca tá em dia. Mas a gente, apesar de ser a equipe de fisioterapeutas, a gente tem outras pessoas por trás aí que ajudam também. Algumas psicólogas aí da vida. Mas eu acredito que tá sendo uma experiência, tipo assim, muito, muito, muito da hora que a gente fala no esporte. E eu tô tentando levar, tipo assim, de forma mais fluida possível, sem aquela pressão. O Ronaldo também me ajuda bastante com isso. Tipo assim, olha, não se pressiona quanto a isso, vamos no seu tempo, porque é como se a gente levasse para um gancho, por exemplo. Às vezes tem você, seu pai e sua mãe, às vezes seu pai morre. Eles falam aquele ditado, agora você tem que ser o homem da família, o pai da casa, alguma coisa nesse sentido. Então acaba que vira isso. Por quê? As responsabilidades dobram, a gente precisa preocupar, tipo, como que tá o papel, como que tá o café, como que tá os clientes, o que que eles estão achando. E quando a gente é só funcionário, a gente só preocupa em atender e receber o salário no final do mês. E só isso. Você não preocupa se o paciente está satisfeito, você não preocupa se o estacionamento está limpo, se a luz está funcionando, se o banheiro está com papel. E eu acredito que seja isso, mas é muito desafiador, porque esse rapaz aqui é bem surtado, viu, gente? Olha, eu ia te elogiar agora. Liguei o microfone para te elogiar. Não sei se eu vou mais. Não, eu realmente, para quem está ouvindo, eu tenho um TDAH fortíssimo, inclusive. E aí eu gosto das coisas no 220, né? Então, todo dia, né, até o Léo brinca que ele não gosta nem de sair de férias, porque quando ele chega, a clínica já virou outra clínica, né? Eu tenho muito essa necessidade de transformar, sempre buscando melhoria também, né? Então, a gente sempre transforma para melhor. E aí o Vinícius, ele veio me acompanhando quando a gente estava num consultório, mais uma sala de atendimento minúscula ali, era mais ou menos 15 metros quadrados. E aí ele veio agora para a clínica que a gente tem setores específicos, estacionamento próprio, recepção, copa, né, toda uma estrutura mais movimentada. E aí eu sempre tive a visão de que eu nunca gostaria de ser igual os chefes que eu já tive na minha vida. Eu sou a favor de que todo mundo tem que ganhar junto, né? Tanto que a política aqui da clínica é muito bem estruturada, tanto em comissões financeiras quanto em progressão de carreira. Então, quando o Vinícius, eu vi que ele já estava amadurecido o suficiente para isso, ele já estava tendo uma visão de dono, mesmo ele não sendo, eu vi que era o momento certo de oferecer essa oportunidade. E eu entendo, Vinícius, que é muito desafiador. É a famosa sair da zona de conforto, né? E aí você tem que começar a pensar no financeiro, tem que começar a pensar em marketing, né? Fiz você gravar alguns vídeos e você ficou extremamente ansioso e irritado com isso. Esse é o processo de empreender, que não é uma coisa fácil, e a maioria das pessoas esquecem que é isso. Tem pessoa que nunca vai empreender, que é aquela pessoa que está satisfeita em trabalhar num vínculo CLT, ok,
Mas, e tem aquelas pessoas que têm aquela gana de mudar, de melhorar, de ganhar mais, de valorizar. E aí, até hoje, eu desconheço um jeito que vá fazer isso fora do empreendedorismo. Então, quando eu falo que eu chamei você para ser sócio, e isso está sempre aberto para todos os outros, inclusive os estagiários, eu falo no sentido de estou dando uma oportunidade para você crescer muito mais do que só atender como CLT, mas isso não estou falando que isso é um processo fácil, né? Não é um presente que eu vou falar, aqui, toma aqui, a partir de agora você ganha 40 mil por mês. Ninguém vai fazer isso. O que a gente faz é, estou te dando condições de chegar a um salário de 40 mil por mês, e pasmem, é normal isso para fisioterapeuta de sucesso, né? Não é tão difícil chegar nisso. Então, por mais que eu te surte bastante, eu confio bastante na sua presença aqui comigo. Cabelo branco, calvície, depressão, TDAH, transtorno de bipolaridade. Vocês observaram o Job entrou aqui normal. Ele, se vocês notarem durante todo o podcast, ele tá na mesma posição. Isso aí não é porque ele tá. É porque ele tá bem, mas é porque. Olha lá pra você ver. Aí às vezes a gente precisa dar um abraço nele, fazer um carinho, falar assim, Job, pô, vamos lá, cara. Mas brincadeiras à parte, a clínica aqui, o clima nosso é muito agradável, a gente sempre brinca com todo mundo. Mesmo às vezes em consulta, às vezes em atendimento com o paciente, é sempre esse clima que a gente faz. Tem os brincalhões aí da turma, tirando os outros, eu não sou não, sou mais sério. Mas aí quando é para falar sério, a gente fala, porque o Ronaldo também, quando ele quer falar sério, ele fecha a cara e fala assim, ó, é isso, isso, isso. E às vezes é um TDAH mais forte, mas de resto, às vezes pode ser depressão. Mas enfim, o clima da clínica eu acho que é esse. Os meninos, igual o Léo e a Malu, que foi os últimos a chegarem, na época do Job também, quando era só eu e o Ronaldo, tipo assim, ele me acolheu super bem, quanto a isso. E sempre foi esse clima, e sempre a gente quer passar para as outras pessoas que vão vir aqui para a clínica quando a gente começar a aumentar o nosso quadro de colaboradores e até de estagiários também, quando os meninos formarem e vir para esse outro lado, ser esse clima, porque, cara, imagina você trabalhar tipo 12 horas num lugar, ser aquele negócio maçante, tipo, putz, eu não posso fazer uma brincadeira porque senão vai quebrar o clima, vai ficar chato. E os nossos pacientes aqui é pior do que a gente. Essa questão do nosso clima, uma coisa muito legal, e eu sempre trago isso, porque eu sempre brinco com o Ronaldo de que eu não vou sair de férias porque vai mudar tudo, mas eu também, e já falei isso para ele, porque eu sempre gosto de vir para a clínica, porque eu venho e converso com todo mundo e fico tranquilo, e é um ambiente que é agradável, e isso, tendo em vista os meus outros lugares de trabalho, era uma coisa que eu não tinha, já que eu sinto a vontade de ficar aqui. Tanto que passa o meu horário e a gente fica aqui conversando, e eu fico no meio do atendimento dos outros, e a gente sempre brincando com os pacientes. E, enfim, mas voltando ao assunto, eu queria saber um pouco mais, porque eu tô no 8º período, o Job tá no 10º e a Malu tá no 6º. E aí eu queria entender um pouco mais de vocês, o que vocês pensam para o futuro da formatura? O Job está bem mais perto, eu também estou chegando, a Manu está um pouco distante, mas tudo bem. E de antemão, o meu planejamento, eu sempre converso com o Ronaldo, de que eu tenho um planejamento de empreender também. Acho que é uma coisa que ilumina um pouco os meus olhos. E eu queria entender um pouco de vocês, o que vocês pensam da parte de vocês. De tô formando, e agora? O que eu faço? Tô formando e agora? Não. Bom, eu acho que para mim é um pouco diferente dentro dos meus colegas da minha área, porque eu tenho um caminho já trilhado, né? Já tenho mais ou menos a certeza do que eu quero. Agora, nesse primeiro momento, tento não pensar muito no que vai ser depois de formado, porque eu acho que eu tenho muita coisa para pensar agora, no meu TCC, nos meus estágios, tanto aqui quanto nos estágios obrigatórios da Uniub, e tudo isso vai mexendo com a minha cabeça.
Mas, assim, o que a gente vê é vislumbrar logo em seguida, ver que a gente tem uma carreira, eu sonho um dia ser professor, então todos esses pensamentos a longo prazo, eles vêm na minha cabeça, mas nesse momento o que eu estou mais focado e mais preocupado é do que eu estou passando agora, né? Então, assim, sobreviver, exatamente. Eu acho que não tem uma palavra melhor para descrever isso. Mas como essa parte já está mais encaminhada, como eu estou dentro da área, eu acho que não é a mesma preocupação que eu tenho com meus colegas, às vezes, para quem não está nesse nível, nesse processo, estaria passando, entendeu? Mas é isso. Eu acho que no meu caso, para de rir. Quando eu entrei aqui na clínica, eu acho que o Ronaldo, todos os dias, desde que eu entrei, ele abre muito a minha mente para o meu futuro. Então, eu sempre tive muita vontade de empreender também, mas eu não tinha muita noção de como eu ia fazer isso quando eu formar, e eu ainda não tenho muita noção. Acredito que eu estou praticamente na metade do curso. Eu acho que quando a gente está no meio da faculdade, a gente está focado ali no nosso momento. A gente ainda esquece que a gente vai formar, e quando a ficha cai que falta 2 anos, por mais que ainda seja um tempo bom, já vai te assustando em você pensar o que você vai fazer depois que você forma. Você fica um pouco perdido, mas eu acredito que desde que eu entrei aqui, a minha cabeça está ficando mais iluminada e mais tranquila quando isso acontecer, porque eu tenho certeza que quando eu formar, eu vou ter muito apoio do Ronaldo, ele sempre fala isso. Seu não. Ele já falou que não ali, ó, tá balançando a cabeça. Gente, eu não vou apoiar ninguém, não. Se o Ronaldo quiser apoiar, ué, por que na vez dos outros tem que ser bem mais fácil? Calma. Na minha vez foi só chicote e coisa. Você tá doido? O que é isso? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o futuro ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas acho que todo dia a gente está trilhando ele aí. Bom, eu acho que é isso. Acho que alguém tem algo a mais a comentar? Sugestões? Eu acho que nos trancos e barrancos para gravar o primeiro episódio, como qualquer coisa na vida, você saiu super bem, Léo. Eu achei que você ia ter maior dificuldade em conduzir, que é a primeira proposta, você conduzir. E a gente estruturou o podcast em 6 episódios para fazer uma temporada completa. E só esse primeiro que é esse momento mais formal, apresentando carreira. Os demais a gente vai conduzir mais no sentido de casos clínicos ou algum outro tema mais específico. E aí, um pouco mais descontraído, né? Mais do que a gente está deixando, né, Vinícius? Que se deixar do Vinícius, a gente começa a abrir uma latinha de cerveja. Exatamente, gente. O negócio tem que ser fluido, tem que ser de boa. O Léo tava... Hã? O Léo tava muito ansioso, coitado. Essa semana ele nem dormiu. Mas é igual a gente vem comentando durante todo o podcast, é sempre dar esse primeiro passo. Ele resolveu fazer o TCC dessa forma, com esse tema. Como eu já havia falado para esse senhor aqui, Job, eles não me escutam, gente. Eu sempre falo, vocês estão cometendo um único erro. Pegar e pedir opinião para esse rapaz. Porque ele vai te mandar artigo 3 horas da manhã, 4, 5, sábado e domingo. Ele acorda tarde? Não, ele acorda 5 da manhã lendo artigo, com hiperfoco em ventilador e manda coisas pro Job, que é para quem não sabe, o orientador do TCC dele é ele. Então, e agora o futuro do Léo, vocês vão ver durante os episódios como que ele vai se saindo e como o semblante dele vai mudando durante isso. Eu acho um absurdo você pintar minha caveira assim, tá? Porque eu também, quando eu te dei aula de anatomia há muitos anos atrás, você nem parecia essa pessoa que você é, tá? Então fique aí no seu lugar. Parecia um desmilinguido. Nem parecia essa pessoa. E assim, uma parte do programa de estágio aqui da clínica é eu atuar como co-orientador da equipe, né, dos meninos, né? Então o job a gente foi para uma área muito mais técnica e cardíaca, porque ele me disse da vontade dele ser docente, e aí a gente publicar um artigo, isso vai favorecer muito essa trajetória de docência dele. O Léo, ele já me disse que ele não queria publicar artigo, ele já queria ir para a área de empreendimento. Então, por isso que a gente construiu um TCC, que é esse projeto que a gente está desenvolvendo na primeira temporada,
que vai, de fato, trabalhar sobre essa questão de empreendedorismo, de se apresentar, de carreira, de gerar um posicionamento virtual, que é uma coisa importante hoje em dia. E a Malu, hoje, ela está me falando que ela gosta muito de trabalhar com saúde da mulher. Aí eu já arrumei um paciente aí gestando e hipertensa para que talvez ela teste como projeto de TCC dela, mas isso ainda tem muito tempo para você se organizar, né, velho? Alice. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por vocês 4 terem topado estar aqui num sábado. Tô tirando esse tempo valioso de vocês, mas fico muito, muito feliz pelo apoio de cada um. Muito obrigado mesmo. E espero que quem esteja assistindo a gente tenha gostado. Muito obrigado. Até mais.